Malaquias 3, versículo de número 13. Você em casa, acompanhando na sua Bíblia, e cada um em sua Bíblia. Diz assim: vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa, reclama Yahvé, e ainda ousam a indagar. O que temos falado contra ti? Tens comentado que é inútil servir a Deus, e murmuram: que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus e por ficarmos orando e lamentando perante o Eterno dos Exércitos? Por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porquanto prosperam os que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhe acontece, escapam ilesas. Então, aconteceu que aqueles que ainda temiam a Yahvé conversavam uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num Sefer livro todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam a Yahvé e honravam o seu nome. Portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, declara o Adonai de Sabaote, eles serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão dos filhos que obedecem. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o tzadik e o justo, e o rachá maldoso, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Pode se assentar, amém? O presbítero Marielson já orou por esse momento. Então que a palavra de Deus, ela fale profundamente ao seu coração, nesta manhã, em nome de Jesus. O tema da mensagem, nós já iniciamos na semana passada, tudo será resolvido naquele dia. A base para este tema é o verso 17, a parte A do verso 17, onde o profeta Malaquias vai dizer, portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir. Então há um dia estabelecido, há uma meta, há um momento em que Deus, Ele vai fazer alguma coisa nas mais diversas esferas da história da humanidade. O texto lido, do verso 13 ao verso 18, apresenta dois tipos de pessoas, o maldoso ímpio e o piedoso justo. Foi assim que eu estabeleci, com base nos termos hebraicos. A relação entre eles é uma relação extremamente diferenciada. Uns obedecem e outros vão escarnecer, se tornarão rebeldes a Deus e a sua palavra. Então esse é o cenário quando o profeta Malaquias escreve, compõe esse texto. E interessante que ele vai mostrar que tudo será resolvido naquele dia. No final haverá ali uma separação entre o perverso do justo. O perverso, nós percebemos, ao longo de nossa experiência de vida, que eles vão prosperando, eles vão escapando pelas suas viés de perversidade. Eles até mesmo parecem felizes, isso causa uma certa inquietação em nosso coração, porque a gente percebe que o cara faz tudo errado e tudo dá certo para ele, ao passo que nós fazemos tudo certo e aos nossos olhos a impressão que temos é de que está dando tudo errado, Servimos a Deus, somos fiéis, somos dizimistas, congregamos, oramos uns pelos outros, fazemos visitas e etc. E tudo dá errado aos nossos olhos. Então essa mistura de sentimento, e ao fazermos essas comparações, pode gerar doenças em nós, enquanto cristãos, enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Mas a grande diferença é que nós somos afligidos agora, mas lá no final haverá uma recompensa, e essa recompensa está incluindo a eternidade. Então por isso que eu disse que melhor é servir a Deus. Por isso que eu comecei a mensagem na semana passada, dentro da palavra introdutória, declarando isso, dando esse conselho a vocês, que mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de passar tantas dificuldades, é melhor do que passar no julgamento final, porque no julgamento final haverá uma condenação para o mundo. Nós vamos falar sobre isso no momento da Santa Ceia, com base em 1 Coríntios capítulo 11. Então lá no final, no julgamento, há uma condenação
para o mundo, porque os olhos do Senhor estão atentos sobre todos nós. Essa é a síntese do texto, essa é a síntese de toda a estrutura que nós vamos ministrar nesse momento. E aí então a primeira parte eu falei a respeito do maldoso perverso, né, que aparentemente ele sai ileso, mas isso não é verdade. Quando nós lemos a partir do verso 16 até o verso número 18. Semana passada nós avaliamos o verso 13 até o verso 15. E hoje toda a estrutura da mensagem está com base nos versos 16 até o versículo 18. Então a segunda lição que eu aprendo acerca desse assunto, que tudo será resolvido naquele dia, é que o justo piedoso, mesmo na adversidade, ele permanece fiel. Vamos dizer juntos, o justo piedoso, mesmo na adversidade, ele permanece fiel. Porque ele é uma pessoa piedosa, sabia? O piedoso é fiel. O justo piedoso, ele é fiel. O ímpio maldoso, ele não é. Ele abandona as coisas de Deus com muita facilidade. Mas fica evidente a mim aqui, que o justo piedoso, ele não é conduzido pelas circunstâncias da vida. A pessoa que é justa, ainda que ela seja tentada a olhar aí ao redor e se aborrecer com todas as injustiças que a prosperidade enganosa do perverso traz ao coração, o justo piedoso, ele continua temendo a Deus. Ele continua com o seu coração repleto de piedade, de temor a Deus. A parte A do verso 16 diz assim: então aconteceu que aqueles que temiam a Yahvé, o justo piedoso, ainda que tudo esteja dando errado, as circunstâncias sejam desfavoráveis, eles temem a Deus. Eles não são infiéis ao Senhor. O justo piedoso, ele não se dobra diante das circunstâncias. Por mais que esteja difícil, ele não se prostra, ele não se dobra. E o texto vai declarar que aqueles que temiam a Deus, eles vão falar com Deus. Isso nós vamos avaliar mais à frente, mas a ideia é de que há um temor no coração das pessoas que são justas, que são justificadas pelo precioso sangue do Cordeiro. Estas pessoas, elas vivem de uma forma diferenciada, elas são tementes a Deus. O justo piedoso, ele é diferente do ímpio maldoso, porque ele é uma pessoa sincera, ele é uma pessoa honesta, e é graças a essa sinceridade, a esta honestidade, que o texto vai dizer que há um memorial diante de Deus, um memorial escrito, Deus escrevendo com as suas próprias mãos cada parte de nossa história daqueles que temem a Deus. Então a história, embora também esteja sendo escrita por conta do ímpio, né? A história do ímpio também é declarada, mas a história do justo piedoso, esse memorial, ele é escrito diante de Deus. O justo piedoso, ele é uma pessoa fiel, porque nós percebemos isso acerca de sua reverência a Deus. As circunstâncias estão me destruindo, mas eu sou leal. As coisas estão, meu mundo está caindo, mas eu sou verdadeiro em minha fé. Eu tenho temor de Deus, que é a fonte do segredo, do poder, dessa intimidade de uma vida santa. Então, quanto mais pancada eles levavam, quanto mais a situação estava difícil, mais perto de Deus eles estavam, mais diante de Deus eles mergulhavam, eles se prostravam diante do Senhor, porque eles são leais àquela profissão de fé que eles fizeram, eles declararam lealdade a Deus. Quando Esdras abre o livro, lê tudo ali, e eles renovam o voto, quando eles voltam da Babilônia, então esses piedosos, embora sejam injustiçados, mas eles se lembravam que eles haviam feito uma aliança com Deus. Então a lealdade a Deus, ela está acima de todas as coisas. A lealdade a Deus, ela não está relacionada se tudo vai bem em minha vida, se eu tenho que comer dentro da minha casa, se eu estou vivendo bem com a minha família. O meu compromisso com Deus é uma coisa, a minha vida social, ela é outra coisa, a minha vida familiar, ela é outra coisa. O justo, piedoso, ele separa em caixas, e a primeira situação é a sua lealdade a Deus, o compromisso que ele fez com Deus.
o compromisso que Ele estabelece com sua igreja. É espantoso nós observarmos estatisticamente quanto as pessoas já não têm mais reverência a Deus. Nós podemos até mesmo cair nesse pecado de irreverência, por exemplo, agora nesse momento de mídia social. A gente está ali ouvindo a palavra e ao mesmo tempo fazendo 1 trilhão de coisas. Será que Deus está recebendo a nossa adoração? O momento de ouvir a palavra é um momento de reverência. Se você olhar ao contexto mundial, muitas pessoas não conseguem ouvir a palavra de Deus e elas têm sede de Deus. Hora da palavra é hora da palavra. Hora de conversa é hora de conversa. Hora de lavar louça é hora de lavar louça, né, presbítero Edson? Aí Deus fala com a gente, é diferente, né? Mas a ideia que o texto traz, a ideia bíblica é acerca da reverência a Deus. A circunstância, ela não toma esse lugar de Deus em minha vida. Eu sou reverente, eu sou leal, eu sou fiel, fiz um compromisso. Na hora de estudar a palavra, ontem até dei uma dica, faz como se você estivesse na escola. Senta, pega um caderno, escreve, anota, tira as dúvidas. Olha, eu não estou querendo me engabar não, porque vocês conhecem o quanto que eu sou humilde. E eu não me sinto nada mesmo. É uma coisa minha. Mas eu acho que ontem eu dei a minha melhor aula na minha vida, sabia disso? Mesmo sendo professor de seminário. Falando a respeito das parábolas. Extraindo coisas ali que eu nunca tinha visto antes. Pesquisei a semana inteira. Preparei a melhor aula. Você assistiu? Ou assistiu daquele jeitão? Eu vou assistir cozinhando um frango, mexendo com porco e tal. Deus não agrada disso, irmãos. Deus não se agrada disso. Momento de palavra, você tem que sentar e ouvir. Para com tudo. É das 8 às 9, você não vai morrer nesse intervalo, não. Não, esse negócio é tão louco, que antes a gente dava a seguinte desculpa, não deu para ir na igreja e tal, não sei o que. Não era assim na escola bíblica? Agora dentro da casa também não dá. Percebe o quanto nós estamos errados. Percebe o quanto nós estamos longe do projeto, do plano, da graça de Deus para a nossa vida? O quanto nós somos desleais, não apenas com Deus, mas conosco mesmo. E o quanto nós estamos criando uma geração assim. Nós não sentamos, não organizamos as coisas para estar diante de Deus, mesmo diante de toda aquela situação difícil de Malaquias. Eles eram reverentes. Eles sentavam, eles ouviam, eles desejavam, havia temor, havia lealdade. Era algo secreto, era algo entre eles e Deus estava vendo isso, Deus estava observando toda essa situação, toda essa questão que está acontecendo aqui. Deus estava olhando para aquilo. O justo piedoso, irmãos, ele é diferente do ímpio maldoso. Às vezes nós nos comportamos como um ímpio maldoso, porque nós sempre deixamos a nossa reverência em último plano, no último caso, na última situação. As pessoas dão um nome para vir à igreja e não vêm. Como é que pode um crente assim? Está sobrando lugar aqui, ficaram famílias em casa porque o cidadão deu o nome e não veio. Nós vamos inventando desculpas. Nós vamos inventando, criando situações, nos organizamos, irmãos, temos que ser sinceros, nos organizamos para não estar diante de Deus. Nós damos um jeitinho em nossa vida para achar pessoas, componentes, aonde nós possamos acusar e dizer, olha, por conta dessa circunstância eu não consegui adorar a Deus. Por conta dessa realidade eu não consegui fazer assim. E aí depois põe a culpa no governo, depois põe a culpa no Covid e tal, e vai. Todo mundo é culpado, menos nós. É tão ruim quando você tem que confrontar alguém, né? Sexta-feira eu tive que ser duro com uma pessoa, eu falei, olha, você para de dar desculpas e assuma seus erros. Ele estalou os olhos para mim porque ele nunca me viu agindo daquele jeito. Mas chega uma hora que você tem que agir assim. Foi você quem errou, foi você que criou esse ambiente, não foi outra pessoa, não foi isso. Se humilhe diante de Deus. E fui pontuando as situações, eu fiz uma lista do que aconteceu. É momento de nós começarmos, meus irmãos, a ter um pouco mais de reverência com as coisas de Deus, mesmo online. O online é tão banal, sabia? Ele é paliativo apenas, mas é tão banal. Você faz de qualquer jeito. Quando você olha para as Escrituras, dá até vergonha de dizer que servimos a Deus, porque o sistema era bruto.
A coisa era séria, era levado ali ao pé da letra. Qualquer coisinha errada já dava problema, qualquer situação. Então essa reverência, ela tem que entrar no seu coração novamente, porque isso está intimamente ligado a uma vida santa, a uma vida justa. E Deus não nos dá nada mais do que nós podemos suportar. Tudo que Deus nos dá, nós temos condições de suportar. Olha que coisa interessante, o ímpio, o justo, aliás, piedoso, ele encoraja o próximo. A parte B do verso 16, assim, falavam uns aos outros, palavras de encorajamento, ao contrário do maldoso. O maldoso, ele falava com ar de escárnio. O ímpio maldoso, ele fala com essa intenção de ferir, de criar feridas, de abrir portas para o mal, para o maligno. E tudo isso está sendo escrito, essas palavras estão sendo escritas, detalhadas pelas canetas de Deus. Aqui não tem anjo de borracha, não. É uma canetada só. Não tem negócio, não tem acordo, argumentos. Então eles falam, o justo piedoso, ele encoraja o próximo. Eles falavam uns aos outros, olha, falta pouco, daqui a pouco termina, daqui a pouco vem o Messias e etc. Vamos continuar sendo fiéis, sabe? O justo, ele não apenas anda com Deus, mas ele encoraja os outros a andarem com Deus. Ele incentiva, ele declara, ele profetiza, ele convida as pessoas. Ele traz coisas boas, ele traz um ambiente saudável, ele é um canal de bênção. Ele não é apenas uma pessoa abençoada, mas ele é um abençoador, é aquele que tem graça de abençoar os outros. Ele não é apenas aquela pessoa que vive pedindo para Deus, sendo abençoado por Deus, ganancioso, maligno, mas ele é um abençoador. Ele compartilha as graças de Deus uns para com os outros. Ele vai falando, olha, Deus fez isso, mesmo diante desse tempo de pandemia. Quantos milagres nós temos aqui? Compartilha, expressa o que Deus está fazendo, encoraja o próximo. Encoraja a pessoa que está com medo de vir à igreja quando ela abrir. Encoraja as pessoas a respeito da graça de Deus sobre a vida delas. Encoraja, meu irmão, encoraja, seja um canal de bênção, seja aquele que percebe que a melhor vitória é aquela que nós compartilhamos, não aquela que fica presa conosco. A maior bênção que você tem em sua vida é poder compartilhar. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de vida, compartilhar o seu tempo, compartilhar os momentos de Deus. Até mesmo as questões mais difíceis em nossas vidas, nós temos que compartilhar, porque é através dela que a gente vê o agir e o mover de Deus na vida do outro. Encoraja. Irmãos, durante esse tempo aí, você está encorajando alguém? Ou você está desmotivando as pessoas? Tem gente que desmotiva o outro, pelo amor de Deus, não tem? Tem uns crentes doidos, não dá nem graça de andar com um determinado cidadão, de conversar. Quando toca o telefone, só fica, o seu coração dispara, vixe, lá e vem. Senta que lá e vem a história, Aí já começa aquela conversa chata e aquele negócio derrotista. É claro que às vezes a gente tem que abrir mesmo o coração, mas entenda que o justo piedoso, ele encoraja. Eles falavam uns com os outros, no verso 16, na parte B. Eles compartilhavam mesmo diante daquela adversidade, diante daquela dificuldade, eles estavam falando. Agora, diante das dificuldades, o que nós estamos falando? Reproduzindo o que a Globo Lixo fala? Reproduzindo o que o Datena doido fala? Reproduzindo aí o Siqueira Júnior? Ou reproduzindo os derrotistas? Lógico, a gente não pode também fechar os olhos para as coisas, não, mas que coisa boa você está reproduzindo no meio dessa pandemia? As pessoas perguntam, pastor, outro dia um apóstolo, amigo meu, ficou doente, aí ele mandou uma mensagem para mim, de áudio, perguntando, e aí, pastor, como é que foi a sua experiência e tal, porque ele estava com medo, Eu falei, o sistema foi bruto, foi assim, deu uma desencorajada nele, Mas depois eu terminei, cara, mas olha, eu estou bem, estou recuperado, Deus me livrou, Deus guardou a minha casa, Deus guardou a minha família, é assim mesmo, o Senhor vai estar com vocês. E orei com ele, orei pelo apóstolo, olha que eu estou melhor que o apóstolo, Olha, gente boa.
Eles são tudo doidos. Já vou colocar as minhas torres de vigília para orar, e não sei o quê. Ele falou, louco, velho. O que eu estou fazendo aqui aconselhando um homem desse, né? E orei por ele, ele colocou no viva voz, a esposa ouviu a oração, né? Então assim, encoraja. Falei, irmão, de fato essa doença é terrível mesmo, mas Deus vai nos dar graça, Deus vai nos ajudar, nós vamos romper, nós vamos vencer, né, Mi? O trem já está lascado, você ainda vai mais para cima, né? Morreu tanto, e daí? Você está vivo. Né? A gente chora com os que choram e se alegra com os que estão felizes, é assim, encoraja. Né? Morreu a mãe de um diácono lá de Osasco, falei com ele, um menino novo, a mãe dele também é nova, o pai está internado, e a gente encorajando e orando, liberando palavras proféticas abençoadoras. Era isso que eles faziam, falavam uns aos outros. O justo fala uns aos outros coisas boas. Né? Compartilha também as necessidades, as dificuldades, mas via de regra eles concluem encarando a vontade de Deus. Então nós precisamos fortalecer uns aos outros, mesmo nesse tempo de crise, de apostasia, nesse tempo de confusão. O verdadeiro vencedor, meu irmão, é aquele que encoraja o outro a vencer, é aquele que está junto com o outro. Olha, está difícil, mas nós vamos lá, a gente vai conquistar, não fica reclamando das coisas. Reclamar só piora, sabia disso? Reclamar não dá certo, reclamar não vale a pena, não vai te levar a lugar algum, vai piorar mais a situação. A não ser que sejamos doentes, né? Aí a gente gosta mesmo de reclamar, gosta de remédio, gosta de não sei o quê. Eu esqueci o nome dessa doença, né? Mas meu avô era assim, meu avô ele ia na farmácia e as pessoas o conheciam. Então quando ele chegava lá, reclamando e tal, o enfermeiro dava água para ele, falando que tinha ali um negócio que ele ia ficar bem e ele ia embora. Os caras já sabiam, falaram, lá e vê o Quelé, era Quelé o apelido dele. E ele descia do ônibus, ia lá e dava água para ele, falou, está aqui seu Crementino, né, ou Quelé. Tirava o remédio, igual o pessoal está fazendo aí com a vacina, né, e dava água para o meu avô tomava água e ia embora. E chegava bem, porque ele não tinha nada. Reclamar só piora, só traz mais doenças, mais enfermidades, não adianta, não vai ajudar nós em nada, meu irmão. Então para de reclamar da vida. O justo é piedoso, mesmo na adversidade, ele é fiel a Deus. Ele não fica murmurando, ele não fica se lamentando, sabe? Porque nós sabemos que pessoas bondosas, pessoas justas, elas acreditam que Deus, Ele não está ausente da sua vida. Essa é a diferença. Você crê que Deus não está ausente. Você entender que Deus ele faz parte da sua história, que Deus ele faz parte da sua estrutura, que Deus ele faz parte e Ele está com você, enquanto o ímpio maldoso, ele não se importa com absolutamente nada, ele só se importa com o momento que ele está vivendo. Os olhos do ímpio maldoso estão voltados apenas para aquela situação, para aquela circunstância, pois eles não enxergam as bênçãos de Deus naquele momento. Eles não enxergam o quanto Deus está cuidando dele naquele momento. Isso é o comportamento de um ímpio maldoso, porque a sua força está na circunstância. Então ele não consegue ser fiel a Deus. E quando o mundo desaba, se podemos dizer assim, ele é infiel. Nós estamos aqui há poucos anos deles terem voltado da Babilônia. Ficaram 70 anos na Babilônia, um tempo até expressivo, né? 70 anos de sofrimento, de luta, de dor. Mas se você olha aqueles jovens na Babilônia, foram 70 anos de bênção. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, porque eles eram fiéis a Deus. Eles não estavam focados na circunstância. Os demais jovens foram derrotados porque eles estavam olhando as circunstâncias. Eles estavam preocupados com o que o Nabucodonosor ia fazer, o que eles iam comer amanhã, o que vai acontecer, será que nós vamos fazer assim, fazer daquele jeito? Não vamos entrar aqui no sistema babilônico, vamos nos enquadrar nisso daqui, meu irmão, assim não dá, assim não vai, assim não prospera, não é isso que Deus tem para a sua vida. Mesmo Deus estando ausente, o seu coração está cheio de paz, porque você entende que o Senhor está conosco. Ausente no sentido de você não vê-lo, ausente no sentido de você não percebê-lo, mas é lá no final da história que nós vamos ver a grande recompensa que Deus tem para nós.
É lá no final da história que nós vamos perceber e nós vamos entender o quanto Deus estava conosco ao longo desse caminho. Portanto, meu irmão, pode ser a realidade que for em sua volta, por mais difícil que ela esteja, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã: permaneça fiel a Deus, independente da circunstância. Meus irmãos, tudo isso vai passar, e passa com brevidade. Lucas vai dizer que a vida, ela passa muito rápido, ela é como uma neblina, ela logo se dissipa e vai embora. A nossa vida é assim, as circunstâncias das vidas são assim, as coisas passam muito rápido, mas a obra, tanto do maldoso perverso, quanto do justo piedoso, permanecem. A nossa fidelidade a Deus em dias difíceis farão toda a diferença lá no dia do juízo. O quanto você é fiel a Deus diante dessa circunstância. O quanto você é fiel a Deus mediante a essa crise pandêmica que nós estamos vivendo. O quanto você é fiel a Deus quando o seu mundo desabar, meu irmão. É exatamente aí que vai fazer toda a diferença diante daquele memorial. E eu quero concluir nesse momento orando, pedindo que nós vamos continuar na semana que vem, pedindo que você permaneça fiel a Deus, mesmo diante de uma adversidade terrível em sua vida. Você deve permanecer fiel a Deus, porque o justo piedoso, na adversidade, ele é fiel. Amém? Vem aqui o ministério de louvor. Na adversidade, ele é fiel. Ah, isso aqui é difícil mesmo. Em momento algum, o texto fala que é fácil. Muito pelo contrário. O texto diz assim: então aconteceu que aqueles que ainda temiam a Deus. O verso 16, quando eu avaliei essa expressão, que ainda temia a Deus, conversavam uns com os outros e o Senhor ouviu as suas orações, estava atento. Significa que muitos fracassaram. Os que ainda temiam a Deus. Apostasia, insegurança, e aqui sim eu posso dizer falta de fé. Eu posso declarar isso por conta da história, da estrutura. Falta de fé, insegurança, incapacidade de compreender que a nossa aliança, o nosso voto, a nossa lealdade, ela não está condicionada às circunstâncias, porque Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos um ânimo bom, né? Porque Ele venceu, logo nós também vamos vencer. Então quem sabe você que está aqui na igreja ou está aí nos acompanhando nessa live, está vivendo dias difíceis, né, de adversidade. Semana que vem eu vou continuar e você vai ver o quanto vale a pena servir a Deus. Eu vou falar sobre a recompensa que está nos aguardando. Vai ser forte esse negócio. Agora, se você está vivendo toda essa tribulação, esse turbilhão de emoções e sentimentos em seu coração, não se desespere, meu irmão. Não se abata por conta disso, mas permaneça fiel. Não entra naquela estatística daqueles que não estão encontrados no livro da vida, daqueles que abandonaram o temor a Deus, porque o texto vai dizer isso, que eram poucos aqueles que ainda temiam a Deus, eram poucas pessoas. E em tempos de dificuldade na vida, nós nos apostatamos da fé, nós deixamos a fé de lado, porque a sedução do mundo é muito maior, a sedução social e status é muito maior, o desejo da carne é muito mais forte que o desejo do Espírito. Então muitos crentes se apostatam e não conseguem ser fiéis a Deus, mas o justo, mesmo na adversidade, ele é fiel, porque ele é piedoso. Sabe qual que é o segredo que eu entendo aqui? Quanto mais eu me envolvo, e eu já falei isso para vocês, menos tempo eu tenho para observar o que está ao meu lado.
não é uma fuga de realidade, é um projeto, é diferente. Eu não estou trocando algo por nada, eu estou trocando as circunstâncias por algo que é aprazível. Isso vai gerar temor em meu coração e vai gerar piedade. Ser piedoso, ajudar os que estão sofrendo, ajudar os que estão doentes, ajudar as pessoas, ajudar na obra, ajudar a Deus, ajudar. Não ajudar a Deus de que Ele precise de você, não é nada disso não, mas ajudar no reino, contribuir, ser um canal de bênção, sabe? Então quanto mais você se envolve, você vai sendo piedoso e vai gerando em você fidelidade, porque você está envolvido com aquela causa, você tem um compromisso com aquilo, e compromisso a gente não troca. Se eu tenho um compromisso, dificilmente eu vou trocar, a não ser que surja algo imprevisível, que não estava projetado. Se o meu compromisso é estar na igreja às 10 horas da manhã, eu estarei lá às 10 horas da manhã. Se meu compromisso é estar num discipulado tal hora, eu vou estar lá tal hora, eu fecho as portas para tudo do meu lado, porque eu tenho um compromisso, eu dei a minha palavra. Irmãos, estamos vivendo uma geração de crentes sem palavras, e olhe, paz, vocês às vezes estão no meio da liderança, homens infiéis, impuros, sem palavra, sem caráter, você tem que ser exortado o tempo todo, não consegue ser fiel na adversidade. Então não assuma compromisso com Deus, porque vai ser pior, já para com esse negócio logo, entende? Eu estou dizendo para você parar com esse negócio de ficar fora da vontade de Deus, não para você parar de servir a Deus. Me entenda o que eu estou dizendo nesta manhã. O justo piedoso, mesmo na adversidade, ele permanece fiel. O chicote está lascando no meu lombo, mas eu sou fiel, aliás. Eu tenho um compromisso, uma aliança com Deus, e eu não abro mão disso. Amém? Tudo vai ser resolvido naquele dia, que Deus te encontre fiel. Essa semana de oração eu citei a parábola das virgens. 5 eram loucas e nécias, eram infiéis, e chegou aquele grande dia. Nós não sabemos quando vai chegar aquele grande dia, nós não sabemos quando nós vamos ouvir a voz do noivo, dizendo: ei, olha o noivo está à porta. Será que nós seremos pegos num flagrante de infidelidade terrível? Nós somos piedosos, a gente é fiel, a gente está ali, pronto, fechou, está resolvido esse negócio. Não se dobre mediante as circunstâncias, mas continue fiel, que Deus vai te honrar. Uma hora a honradez vem, uma hora a bênção do Senhor chega, meu irmão, porque Ele é fiel. Ainda que eu seja infiel, Ele é fiel, e Ele vai cumprir com a sua palavra na minha vida, na sua vida, na vida da sua família. Uma hora ela vem, as circunstâncias acabam, eu já disse, elas passam rápido, né? É rápido, é passageiro, por mais que esteja aí dificultando o tempo a nós, né? Por exemplo, essa questão do Covid, quando começou 1 ano atrás, isso é uma semana, é não sei o que, o trem. Especialistas já estão falando que vai até 2022, entende? Mas passa. A bênção de Deus, ela é eterna. O que está em jogo é a vida eterna, que eu vou falar na semana que vem. Então se comprometa, seja fiel, assuma uma postura de homem e mulher de Deus. Eu sou fiel a Deus, independente da circunstância, entende? E Deus vai te honrar. Vamos colocar de pé, vamos orar. Aleluia, 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 oh aleluia, glória a Deus. Aleluia. Segura só um pouquinho, Bia. Aleluia. Eu quero orar com você nesta manhã. Eu quero orar com você que está aí em sua casa, com você que está aqui na igreja, porque muitas vezes na adversidade você tem sido infiel. Olha, Deus está falando com você nesta manhã. Às vezes você é um falastrão, palavra dura, pesada, mas é verdade. Fala pelos cotovelos,
fala coisas desnecessárias, fala mal da igreja, da liderança, fala mal de Deus muitas vezes. E isso é infidelidade, isso é o comportamento de uma pessoa que não é justa, mas de um ímpio maldoso. E Deus está chamando a sua igreja à fidelidade nesta manhã. Deus está chamando você a se tornar uma pessoa piedosa, a deixar de lado esse mau comportamento. É momento de Deus trabalhar no seu coração. É esse o objetivo da palavra. Deixa de lado essa tolice, deixa de lado essa maldade, porque isso vai destruir você, vai destruir a sua casa, e o projeto de Deus não é esse. As pessoas piedosas, o justo piedoso, ele fala coisas boas, ele teme a Deus, ele convida as pessoas, ele é diferente, ele compartilha, ele encoraja, ele é uma bênção. Seja uma bênção, meu irmão, seja uma bênção, minha irmã. Abandone essa capa, abandone esse sentimento de injustiça que chega ao seu coração sem nenhum respaldo, sem nenhuma concretização. É nas adversidades que nós crescemos, entenda isso. É nas adversidades que nos tornamos mais fortes, é nas adversidades que somos mais abençoados, é em meio às adversidades que nos tornamos mais do que vencedores. Iribicanta labachaias, irianda labastérias. Deus está com a tua igreja, Deus está conosco, Ele está vendo tudo que está acontecendo. Há um memorial diante dEle para todos aqueles que temem a Deus, e esse memorial está repleto de coisas boas. Não vale a pena abandonar isso, não vale a pena ser infiel. É tempo de você ser mais fiel a Deus, é tempo de você viver em santidade, é tempo de você assumir o compromisso, é tempo de reverência, lealdade, verdadeiros na fé, não falastrões, não impuros, não idólatras. É tempo de conserto, é tempo de renovação de aliança, é tempo de mudança no nosso comportamento. Se nós declaramos que somos justos e piedosos, nós somos fiéis na adversidade, porque nós somos piedosos. Pai, eu quero entregar essa vida diante do Teu altar nesta manhã. Ó Deus, eu rogo a Ti que o Senhor quebrante esse coração. Sonda, Deus, Senhor, veja se há algum indício de impiedade, de maldade, e arranca agora todas as forças das trevas que tentam afastar essa pessoa, fazendo com que ela seja infiel. Eu repreendo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, influências malignas, influências satânicas, vozes do além, sentimentos de suicídio, de morte. Eu te repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Que todo mal caia por terra, que todo mal seja desfeito, que o Senhor Deus te fortaleça na adversidade, que Deus te dê uma estratégia, que Deus te dê sabedoria, que você se envolva, que você esteja enganjado com o projeto, que você esteja comprometido com Deus, com a palavra, com a Santa Igreja. Iricanta lamassurianda labachaias. Estamos num tempo de guerra, estamos num tempo de vestirmos as armaduras de Deus e pelejarmos. Não é momento de fraqueza, não é momento de jogar as lanças no chão, mas é momento de empunhar a espada e guerrear com as armas da fé. Aleluia. Senhor, abençoa esse lar nesta manhã. Ó Deus, abençoa esta família. Traz, ó Deus, que esta família permaneça fiel ao Senhor. Ajuda eles a viver todas essas crises, Pai. Abençoa estas pessoas. Abençoa-nos, ó Deus, nós que aqui estamos também. Enche o nosso coração. Enche o nosso coração de graça. Ah, Senhor, enche o nosso coração de graça para que permaneçamos fiéis a Ti, independente das circunstâncias, Pai. Eu assumi um compromisso com o Senhor, eu tenho um pacto, eu fiz uma aliança, e eu
pretendo, Senhor, ser fiel a ela, e eu creio que com a sua ajuda, com a sua graça, se renovando dentro do meu coração, eu vou conseguir permanecer fiel, mesmo no meio da adversidade, porque nós tememos ao Senhor. Que o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, venha sobre nós nesta manhã, seja derramado sobre o nosso coração, seja derramado sobre as casas, seja derramado sobre o lar, o temor, meu Deus, faça com que as nossas crianças temam ao Senhor, ó Deus, faça com que os nossos adolescentes temam ao Senhor, os nossos jovens temam ao Senhor, Pai, os homens, as mulheres, os anciãos, todos temam ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, para entregar a Ti o nosso coração, a nossa vida, confessar os nossos pecados e recebermos o poder que vem do alto para nós. Obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, e nos ajuda na adversidade a permanecermos fiéis em nome de Jesus.